paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu vim trazer uma palavra para vocês. Eu quero falar sobre posicionamento. Acredito que nos dias atuais precisamos nos posicionar como cristão, nos posicionar pela fé que temos, nos posicionar como homem e mulher de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou. Poderia citar Ruth, né, o que o tio de Ruth falou para Ruth, né? Foi para isso que Deus te colocou nessa posição. E hoje todos nós temos a possibilidade de se posicionar. Porque se você crê que o nosso Deus não mudou, que Ele é o mesmo do Antigo Testamento, o mesmo do Novo Testamento, Ele é o mesmo nos nossos dias de hoje. Pode ser que Ele até se comunica diferente do que Ele se comunicava antes. Talvez hoje Ele fala a nossa linguagem, né? Talvez hoje nós não presenciamos as coisas pela falta de conhecimento, pela falta de comunhão com o Senhor, pela falta de posicionamento no Senhor. E por isso estamos deixando de viver aquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos. Estamos talvez até fora do propósito. Alguns de nós, não estou falando todos, mas alguns de nós estão fora do propósito. E talvez você, como eu, tenha ouvido um chamado lá no fundo. Talvez tenha ardido dentro de você uma chama, e essa chama que Deus colocou em nós, a chama que a gente não pode deixar apagar, a gente tem que alimentar esse fogo. É nós que temos que alimentar o fogo, porque nós somos agora o templo do Senhor. Nós somos onde Deus se relaciona. Então é nós que temos que manter a chama do Senhor acesa, aquela mesma chama do tabernáculo. Então, Deus tem me incomodado sobre posicionamento. Eu acredito que todos nós devemos se posicionar, porque o mundo tem se posicionado. O mundo tem até, de certa forma, nos afrontado, como fez o gigante filisteu na época de Davi. E a gente precisa se posicionar, porque o inimigo tem atacado as famílias, as crianças, e a gente não pode aceitar isso. O inimigo tem atacado até a própria palavra, tem até mudado o jeito como percebemos Jesus e até Deus, né? Porque muitos hoje até acreditam que Deus não quer que a gente sofra. E eu até acredito que Deus não quer que a gente sofra. Deus, não era esse o plano, melhor dizendo, né? Mas Deus permite que a gente sofra. Eu posso citar um monte de exemplo para vocês, né? Posso falar de Jó, por exemplo, que Deus permitiu. Posso falar das surras de Paulo, das surras de Pedro, das surras de Tiago, enfim, dos apóstolos, até do próprio sofrimento dentro da casa de Davi, né? E enfim, nós temos inúmeras provas que Deus permite que a gente sofra. E Paulo até fala que o sofrimento nos leva a crescer espiritualmente. Paulo até fala que o sofrimento nos aperfeiçoa. Então, esse Deus que tem falado que é só amor, que Ele não corrige, Ele não é bíblico. Ele não é o Deus do antigo, do novo e de hoje. Certo? Eu creio que Deus não mudou, então é dessa forma que eu penso. Eu poderia citar mais, né? Sansão, como homem escolhido de Deus, também sofreu. Mas tudo é questão de posicionamento. Porque a Bíblia também nos mostra que quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, que quando nós estamos seguindo o propósito de Deus, muitas coisas boas acontecem. Não que Ele impede de coisas ruins acontecerem, como eu quero ler para vocês em Daniel. Né? Daniel era posicionado. Nós já vemos no primeiro capítulo Daniel se posicionando. Mas isso não levou ele de ser jogado na cova dos leões. Entende? E talvez nós não sabemos, ainda que Daniel tinha confiança, nós não sabemos da aflição de Daniel ao ser jogado na cova dos leões. Né? Ele estava preparado? Acredito eu que ele estava preparado porque viesse, né? Se fosse vontade de Deus. Mas ele era um ser humano como nós. Provavelmente se afligiu, mas colocou e confiou a vida dele na mão de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Então vamos focar aqui em Daniel. Eu gostaria de falar com vocês sobre Daniel 1. Vou começar a partir do versículo 8. Está escrito assim, ó: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissões para se abster deles. Então, nós vemos ali Nabucodonosor, onde Nabucodonosor pegou algumas pessoas e colocou para estar ali próximo dele, onde a Bíblia fala que ele, inclusive, deu um curso para que eles aprendessem a língua, aprendessem a cultura deles, né, por 3 anos. E nós vemos que o rei, ele determinou que esses jovens, essas pessoas que ele escolheu, estivessem debaixo de uma bênção, vamos dizer assim. Porque ele falou assim: vocês vão comer da mesma comida que eu comi, vocês vão comer dos mesmos manjares, das bebidas. Enfim, o rei estabeleceu que o pessoal tinha que comer da comida e do vinho que estava à mesa do rei. Certo? Porém, Daniel colocou na cabeça e no seu coração que ele não ia provar daquilo que era oferecido a outros deuses.
ou talvez aquelas comidas fossem até impuras para os judeus, né? Estava dentro das leis onde eles não poderiam comer. Então por isso Daniel colocou em seu coração e pediu para quem cuidava deles, para que ele pudesse comer somente vegetais ou legumes. E nós vemos um posicionamento. Por quê? Porque Daniel sabia que aquilo que o rei comia era oferecido a outros deuses. Ou talvez aquilo que o rei comia não era permitido aos judeus. Né? Um dos dois acontecia. E ele não queria perder a sua comunhão com o Senhor. Ele não queria perder o seu relacionamento com o Senhor. Então hoje, nós também não podemos abrir mão do nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos abrir mão daquilo que a gente acredita, daquilo que Deus nos passou e que temos como verdade, como prática de vida. Né? Hoje o mundo tenta colocar muitas coisas nas nossas cabeças, falando que aquilo é certo, de que aquilo é a vontade de Deus, de que ser cristão é só sofrimento, ou de que ser cristão é só riquezas, né? E nada disso é uma total certeza. Né? Deus tem planos para nós, Deus tem plano para nós, e esses planos são de bênção, de amor, mas não quer dizer que a gente não vai sofrer, não quer dizer que a gente também só vai sofrer, né? Isso é importante ser dito também, né? Mas que Deus, ele tem um plano para nós, um plano para que a gente se aproxime dele, para que a gente alcance a salvação. Inclusive Deus atende os desejos do nosso coração, tá lá em Provérbios. Mas o foco aqui é saber que Deus, ele exige de nós um posicionamento. Se a gente parar para ler sobre os reis, nós vamos ver que alguns reis foram castigados ou não tiveram a aprovação de Deus por não cumprir os mandamentos, por exemplo, né? Por não estar debaixo da vontade de Deus. E Deus às vezes permite que algumas coisas aconteçam com a gente porque nós não estamos debaixo da vontade de Deus. Porém, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, olha o que a Bíblia fala lá sobre Daniel. Daniel vai lá, conversa com a pessoa que cuidava da alimentação deles e cuidava da alimentação dos 4 jovens que o rei Nabucodonosor tinha escolhido para estar mais próximo dele. E mesmo, acho que é carcereiro, se não estiver enganado, mesmo ele estando com medo de o rei perceber, ele faz um teste que Daniel propõe. Por 10 dias nos alimente com vegetais, com os legumes, e depois você vê, avalia se nós e os outros jovens vamos estar bem fisicamente. E ele faz esse teste e vê que o Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam bem fisicamente, estavam até melhor que os outros jovens. Isso é muito importante de se ver. Que Deus colocou um propósito e ainda cuidou deles. Mas o que me chama mais atenção é que Deus fez com que esse carcereiro fosse bondoso, né? Tivesse ali, criasse um vínculo, uma empatia com os 4 jovens. Né? Então nós vemos que quando nós se propomos e se colocamos debaixo da vontade de Deus, quando nós estamos debaixo de um propósito, quando nós se posicionamos, Deus faz com que as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Certo? Então, a mensagem é essa. Não queria que a mensagem fosse muito longa. Eu espero ter conseguido passar para vocês o que eu acredito. Né? Eu acredito que nós estamos vivendo num tempo de posicionamento. Né? Você precisa se decidir de que lado está e se posicionar em relação a isso, se posicionar em relação à sua fé, se posicionar em relação ao Deus que você serve, né? Levantar a bandeira, né? Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira, Jeová Shalom, o Senhor Deus de paz. E se posicione, porque Deus tem algo grande na sua vida, Deus tem algo grande para a nossa nação brasileira e Ele está chamando aqueles que se posicionam. Né? Talvez hoje você estava só precisando desse empurrãozinho, que eu espero que seja isso, e eu quero que você se posicione na presença do Senhor, né? Declare sua fé e se mantenha firme para que você possa viver o verdadeiro propósito de Deus. Né? Eu creio que Deus não mudou e Ele permanece o mesmo. Então eu creio também que Deus não mudou e Ele permanece o mesmo. Né? E você verá grandes coisas acontecendo em nome de Jesus. Né? Então, fica com Deus e um forte abraço. Até mais.